Boa noite a todos. É com imensa alegria que estamos aqui reunidos para refletir a respeito do Evangelho e dos ensinamentos de Jesus. A minha saudação inicial aos trabalhadores da nossa casa, Sociedade Espírita Círculo da Luz, aos dirigentes, ao público em geral, aos frequentadores que por acaso nos assistam, e os amigos espíritas ou não espíritas que eventualmente também resolvem saber um pouco mais a respeito dos ensinamentos da doutrina espírita. O capítulo que nós estamos estudando nesta semana, neste dia, é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E esse capítulo, ele vai nos falar das grandes dificuldades do ser humano, de nós todos. Então nós vamos falar um pouco a respeito do momento atual que passa no nosso planeta, o nosso orbe. Vamos falar da justiça desses sofrimentos, da justiça dos sofrimentos morais ou físicos, porque este contexto todo acaba nos trazendo esse desconforto. Vamos falar também dos motivos que nos fazem entender e aceitar a resignação desse processo todo. Vamos falar do mundo futuro que nós almejamos, que é um mundo de felicidade e que ainda não é do nosso mundo. Então, quando nós chegamos a este capítulo, nós nos defrontamos com o título, inicialmente, Bem-aventurados os aflitos, felizes os aflitos. E nós perguntamos imediatamente, podemos estar felizes com as aflições, com as dores, com os sofrimentos? E a primeira resposta que nos vem à mente, ao pensamento, é não. É claro que não podemos estar felizes. E nós, que hoje, no nosso orbe, no nosso globo, na nossa terra, na nossa morada, enfrentamos as dificuldades do vírus, enfrentamos as dificuldades, os desencarnes de tantas pessoas que, de maneira conjunta, partem e que o mundo espiritual chegam jovens, às vezes muitos idosos, alguns são imunes, e esse contexto da aflição do nosso planeta nos traz estas reflexões e essas dificuldades. Então vamos entender um pouco a respeito deste processo todo, se a afirmação de Jesus, bem-aventurados os aflitos, felizes os aflitos, poderia ser realidade. Vamos analisar as causas. Quais causas seriam disto estar acontecendo conosco? Causas anteriores, causas atuais, causas globais da humanidade ou individuais de cada um de nós? Então vamos entender as causas da humanidade. Refletimos a respeito do nosso mundo, dos nossos governos, dos nossos países, e lembramos pela história o registro do que nós fizemos. Jesus, há 2000 anos atrás, esteve entre nós, e depois disso nós fizemos inúmeras guerras, inclusive guerras em nome dele. Nós fizemos guerras por petróleo, por religião, por poder, e todos esses conflitos são desajustamentos de nós, seres espirituais, frente à lei divina. Então, esta situação que passamos no momento presente se reflete em nós. Nós respeitamos a natureza, nós poluímos o nosso ar, nós poluímos as águas, o nosso planeta sofre as consequências desses desatinos, e nós não conseguimos chegar num consenso de como fazer melhor. É o nosso egoísmo individual. O egoísmo é uma das imperfeições morais do homem,
onde nós nos preocupamos só conosco mesmo, mas poderia ser um egoísmo global, onde nações se julgam detentores de mais direitos do que outros, que são menos favorecidos. Então seria um egoísmo coletivo. O poder da dominação pela economia, por causas raciais, onde brancos se julgam superiores a negros, onde homens se julgam superiores às mulheres, tantas agressões ainda acontecem. Então isto tudo se reflete no nosso orbe. E nós nos esquecemos de Jesus. Nós esquecemos do ensinamento dele, que ele nos falava há 2000 anos que todos nós somos irmãos. E nós esquecemos essa irmandade. E nós nos lembramos que esta frase do Sermão da Montanha, ela faz parte daquele momento sublime onde Jesus, reunido no alto do morro, cercado por uma enorme multidão de pessoas, falava ao coração dessas pessoas e dava um alento das bem-aventuranças. E bem-aventurados os aflitos, então faz parte desse contexto. Nós passamos a compreender, e vejam que ele dizia, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque terão a oportunidade de chegar melhor no plano espiritual e crescer mais rapidamente, quem sabe? Então, quando o capítulo 5 nos fala a respeito disto, ele fala na resignação. A resignação é este sentimento que talvez nos leve a bendizer o sofrimento, porque esse sofrimento nos faz despertar, nos faz refletir. E ali no Evangelho, no item 5, diz: a resignação e a compreensão deste momento será o prelúdio da cura. Ou seja, quando nós aceitamos, nos resignamos e passamos a conviver dentro deste contexto e passando bem por ele, nós estamos nos curando, nós estamos crescendo como espíritos. Então, estar aqui, apesar de tudo, com esta pandemia, com inúmeras pessoas partindo, nós poderíamos dizer, bom, apesar de tudo, estamos felizes por passar por isto. Claro, não é uma felicidade esfuziante, mas é uma compreensão das realidades do nosso mundo e da nossa condição. Porque desta maneira, nós estamos talvez evitando um mal maior, que nos faz acordar para a mudança, para a transformação da humanidade. Eu falava das guerras, e eu em outros momentos lembrava que não existia um único dia que não tinha uma guerra no planeta. Talvez neste momento não tenha nenhuma guerra, apesar de ameaças. De eu sou mais forte, o meu botão vermelho é maior, eu que tenho o poder, mas talvez tenha até isto amainado. Então, nos faz pensar e nos faz refletir de pontos positivos em relação a essa situação toda que nós passamos. Aliás, Emmanuel, por intermédio de Chico, nos dá uma informação. E nós, a humanidade, o nosso planeta, está passando por um momento de transformação. A passagem de um mundo de expiação e de provas para um mundo de regeneração. E as informações que Emmanuel dava a Chico na época era que se até 2019 não acontecesse um conflito nuclear, nós estaríamos efetivamente entrando neste caminho do mundo de regeneração. Mas é uma caminhada longa, é uma nova aurora que se aproxima. O mundo de regeneração será então um mundo de mais paz, de mais equilíbrio, de menos conflitos. E aí nós poderemos ser mais felizes, porque hoje a felicidade, diz no Evangelho, não é desse mundo. Nós temos momentos de felicidade, mas isso são picos que em seguida nós de novo entramos
nos conflitos e nas dificuldades. No mundo de regeneração, isso será mais perene, será mais constante na nossa vida. Então, nós sofremos um mal menor para colher um pouco de coisas boas no futuro. Então, não devemos reclamar do vírus. Digamos, olha, aconteceu, está acontecendo, que possa nos fazer refletir e passar da melhor maneira isto tudo que está acontecendo. E não nos queixamos de Deus também. As leis de Deus são perfeitas. Nós somos filhos desse Criador e apesar de não compreendermos o Criador, conforme está em O Livro dos Espíritos, na questão 10, 11, nós não compreendemos a natureza íntima de Deus, mas as leis são perfeitas e nós estamos inseridos nelas. Então nós temos que trabalhar dentro deste processo de crescimento espiritual para superar as dificuldades, aceitando com tranquilidade tudo isto que está acontecendo, porque tudo está no seu lugar. Então, uma ideia assim é, bom, o que está acontecendo, o vírus, a pandemia, tudo isto, no fundo, está nos ajudando, está ajudando a humanidade como um todo. Nós sabemos que a nossa passagem pela Terra é uma passagem efêmera. Nós, como espíritas, achamos muitas vezes que a nossa vida é de 70, 80 ou 100 anos, mas a verdadeira vida é a vida espiritual. É a verdadeira vida do reino que Jesus falava a respeito dele. Então, o que acontece? Nesse capítulo, item 1, fala da perda de pessoas amadas. E nós, neste momento de inúmeros desencarnes, vemos o sentimento das pessoas em relação a isto, e cada um de nós fica pensando, posso ser eu também, posso estar partindo, e o medo desse sentimento nos traz aflições. Os mais idosos partem, muitos os jovens também, mas sabemos nós dos compromissos da individualidade de cada um nessa trajetória que nós estamos aqui realizando? Certamente os benfeitores espirituais estão acolhendo todos esses que partem desta maneira, auxiliando-os e encaminhando-os ao local adequado para a sua recuperação. Claro que provavelmente estejam no primeiro momento sentindo a perturbação de uma passagem assim, desta forma. Mas, provavelmente, quem sabe, estão recebendo uma oportunidade de se prepararem antes do que nós, neste plano espiritual, na verdadeira vida, para no futuro retornarem em melhores condições antes de que nós, que ainda permanecemos aqui. Então, dizemos, mas esse sofrimento é muito grande. Este vírus nos dá uma doença, nos dá dores, graves problemas respiratórios, falta de ar, dores incríveis no corpo todo. E esses que estão em estado terminal, de repente nós nos perguntamos, mas não poderíamos abreviar o sofrimento deles? Aquele homem hipertenso, diabético, safenado, cheio de dificuldades outras, está ali no último momento e nós ficamos ali pensando. Quem sabe desligamos os aparelhos, sugerem a eutanásia ou o suicídio, e aí nós lembramos que abreviar a vida de um doente, jamais. Item 28. Nós temos que valorizar a vida. Cada instante da nossa existência é precioso. Jamais pensemos em cometer essa loucura, porque senão nós chegaremos muito piores no plano espiritual. Enquanto que muitas vezes acontece, alguém que está em dificuldade extrema, está na UTI em grande dificuldade, e de repente, por um motivo que nós não compreendemos, melhora. É porque ainda não era a hora de partir. Então, nós que estamos encarnados no planeta e passando pela experiência, nos protejamos.
usamos máscara, evitamos aglomerações. A nossa casa, Círculo da Luz, Sociedade Espírita Círculo da Luz, a construção física, o prédio está fechado. Mas nós, os trabalhadores da casa, continuamos ligados. Num só pensamento, numa só fraternidade. A grande maioria dos grupos continuam se reunindo em encontros virtuais, onde trocam experiências de como estão se sentindo, como estão passando, estudam o Evangelho, estudam as obras da codificação. Continuamos com as coordenadoras do trabalho, fazendo orações e preces, mentalizações pelos que partiram, mentalizações e orações pelos que estão internados no hospital e passando dificuldades. Então nós, eventualmente, nos lamentamos por tudo isso. E mais uma vez eu lembro Chico. Chico, em determinado momento da sua vida, estava passando por grandes dores. E ele estava aflito com tudo isto. Ele pede a Emmanuel que consulte Maria, Mãe de Jesus, para que dê uma orientação para ele, o que ele deveria fazer para passar por isto. Emmanuel vai, e quando volta, Chico diz, olha, Maria mandou um recado para ti. Chico se prepara para escrever a mensagem, a grande mensagem, e Emmanuel diz assim, ela mandou te dizer, isto também vai passar. Isso também vai passar. Então, nós estamos aqui tendo tempo para refletir a respeito, temos tempo para encontrar, talvez, respostas das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, daquilo que estamos fazendo nas nossas vidas. Agora, é claro que existem encarnados no mundo hoje, neste mundo de transição, de expiação e de provas para o mundo de regeneração, espíritos que se comprazem no mal. Onde é que eles vão reencarnar? Para onde é que eles vão voltar? Se fosse um homem bom, não teria morrido? Faz parte desse capítulo. E às vezes nós olhamos assim, mas aquele é muito... Não vamos falar mais. Estes que se comprazem no mal serão excluídos. O que significa isto? Encontramos a resposta na questão 1018 do Livro dos Espíritos. Aqueles que se comprazem no mal vão reencarnar em mundos primitivos, como a Terra era há 5.000, há 10.000 anos atrás, sei lá, talvez. Vão recomeçar de novo uma caminhada para a recuperação moral, porque intelectualmente provavelmente sejam muito inteligentes, mas moralmente muito atrasados, como eram os capelinos que encarnaram na Terra em grande grupo, e que nós temos a obra Caminho da Luz de Emmanuel, por intermédio de Chico também, nos relatando desses que vieram para a Terra. Então, este momento de transição, ele vai nos levar a uma depuração. E aqueles que passarem bem por essa situação, com certeza aqui permanecerão e voltarão a reencarnar daqui a algum tempo. Nós fazemos parte desses. Mas vamos encontrar algumas situações extremas, onde, por exemplo, nós ouvimos há poucos dias atrás que uma enfermeira da nossa relação do Hospital Conceição desencarnou. Era muito querida, tinha alguns problemas, e mesmo tendo problemas, estava na frente, trabalhando, ajudando a quem estava ali internado, passando por essa situação. Ela acaba desencarnando. E nós nos perguntamos, e o Evangelho responde no item 30 desse capítulo, aqueles que se expõem ao perigo e que eventualmente podem perecer por essa situação, eles são portadores de um ato de abnegação, são abnegados, estão doando de si alguma coisa a mais. Inclusive,
Na questão 951 do Livro dos Espíritos, isto aí é reforçado mais uma vez. Quem desencarna desta maneira, qual é a situação dele? Seria um suicida porque está se expondo a um risco demasiado? Não, ele está querendo ajudar alguém que está padecendo muito e, na consequência, acaba partindo também. O que e qual é a situação dele? A resposta dos Espíritos: este é um ato sublime. Então valorizemos os médicos, enfermeiros, atendentes que estão na frente do combate dessa situação, porque estão realizando uma tarefa que muitos de nós não têm condições de fazer. Os mais idosos ficam recolhidos, mas tantos outros andam pelas ruas fazendo entregas, os motoboys, nos postos de combustível, nos bancos. O comércio e a indústria voltam a funcionar. Eu li esta semana que 2.000 aproximadamente profissionais da saúde no Rio Grande do Sul estão afastados e foram contaminados. Uma enfermeira desencarnou. Então valorizemos essas pessoas. E aí nós compreendemos que este processo é um processo de renovação, é um processo de transformação em busca da felicidade. A felicidade não é desse mundo, o item 20 do capítulo fala. Não é mesmo, o nosso mundo, eu repito, uma expiação e provas, mas mudando para a regeneração, mudando para melhor. E muitas vezes as pessoas dizem, mas ele tem o poder, ele tem o dinheiro, ele tem a juventude e ainda não é feliz. E às vezes tem as três situações e ainda não é feliz. E hoje nós, isolados na quarentena, de repente nos vem a melancolia. Melancolia. Item 25 desse capítulo. Nós começamos a pensar, mas que tristeza, é a dor moral, é um sentimento de que a coisa não está tão boa, eu não posso sair de casa, eu moro num apartamento, eu moro numa casa, E esta tristeza deve ser momentânea, porque devemos ser fortes, porque a doutrina espírita nos traz a fé raciocinada. A nossa casa está construída sobre a rocha, ou deveria estar, porque esta casa que está construída sobre a rocha, ela não se abala com um ventinho nem com um vírusinho. Não, nós estamos nesse processo. E o Espírito François Nicolas de Madeleine, no item 20, ele diz o seguinte, que nós devemos nos desvestir do homem velho. O homem velho é o homem guerreiro, é o homem egoísta, é o homem orgulhoso. Somos nós, de certa forma, porque temos essas imperfeições dentro de nós. Mas como espíritas, conhecedores da revelação do mundo espiritual, que nos auxilia no nosso esclarecimento, no nosso consolo, nós temos o dever de levar esta luz do Evangelho avante. Nós temos que ajudar a construir um mundo melhor. A construção do mundo melhor passa por cada um de nós. Então, nós continuamos trabalhando e nos lembramos um dos itens, um dos lemas da doutrina, que é fora da caridade não há salvação. Nós podemos, por meio desta caridade, deste amor posto em ação, fazer com que nos sintamos melhores. Vamos orar pelos que sofrem mais do que nós. Vamos ajudar, quem sabe, materialmente também, aqueles que têm fome. Tantos se cadastraram 20 milhões ou 20 e tantos milhões para buscar uma ajuda de R$600. Nós, na nossa casa, juntamos recursos para o Rancho da Vila. Quase todos, muitos participaram, mês que vem, terá novamente. É uma pequena contribuição. Existem outras campanhas solidárias que os meios de divulgação estão falando nos jornais, nos meios de comunicação, na TV.
onde nós, se nós temos a condição, vamos ajudar também. Então nós desviamos o foco de nós, da nossa aflição, da nossa melancolia, do nosso desconforto de estar de quarentena e estar preso, e nos voltamos para a nossa família desse momento de convivência que estamos aqui juntos. E aí, mesmo que a nossa casa, a Sociedade Espírita, esteja fechada, continuamos em sintonia, vibrando, amparando, crescendo, consolando, unindo forças para passar bem. Então esta reflexão, ela nos faz voltar finalmente à pergunta que eu fiz no início. Devemos estar felizes com a aflição e a dificuldade do momento? Como eu disse, radiosos, vibrantes e felizes? Não, não. Mas resignados, conformados. Como diz Mãe de Jesus para Chico, isso também vai passar. Aliás, os meios de comunicação dizem que isto tudo vai fazer o mundo mudar. O mundo nunca mais será o mesmo, dizem os jornais. E eu acredito que não será mesmo, porque os governantes passarão a agir de forma diferente. E se não fizerem, serão responsabilizados. Nós, na individualidade, devemos passar a agir de forma diferente. Mesmo neste momento, onde estamos reunidos em família, onde avós não podem abraçar os netos não abraçam os avós, os filhos estão, muitos deles, distantes, mas, mesmo assim, em espírito, nós nos comunicamos, nós nos falamos. Então, este momento nos faz refletir a respeito das nossas vidas, mudando a nossa mente, os nossos sentimentos. E, aliás, esse processo de mudança não é aí exatamente que está o objetivo da doutrina espírita? Fazer o homem velho mudar? Aliás, isso está respondido também na questão 919 do Livro dos Espíritos, do Conhece-te a ti mesmo, onde as informações do mundo espiritual que nos foram trazidas por intermédio da codificação de Allan Kardec, e que nos traz essas informações para que nós, tendo conhecimento da verdadeira vida, que é a vida espiritual, nós tomemos atitudes diferentes. Devemos mudar. A hora de mudar é agora. Então, se nós estamos aqui passando por isto, e talvez aflitos, melancólicos ou deprimidos, que tomemos uma atitude de passar bem por isto. Nós temos condições de fazer isto, porque afinal de contas a nossa fé é a fé raciocinada, a fé que compreende, a que responde às perguntas e às dúvidas e que nos faz entender a verdadeira vida. Nós estamos aqui construindo o mundo de amanhã. E o convite, então, que eu termino fazendo a vocês, é que coloquemos mãos à obra, fazendo a nossa parte na convivência da família, ou nos nossos grupos, nos reunindo virtualmente ainda, enquanto a casa não pode reabrir, orando, meditando, estudando a doutrina espírita. Aliás, é uma boa oportunidade estudar a doutrina nesse momento de mais recolhimento. A nossa casa tem os trabalhos de estudo, a Escola Básica de Espiritismo, que neste momento está em recesso também, mas as pessoas que ainda não a fizeram, os frequentadores, fica o convite: quando a nossa sociedade reabrir, se inscrevam, se não for esse ano, ano que vem, porque estudar a doutrina esclarece, tira o véu da nossa consciência, e nós passamos a compreender o mundo melhor. Então este era o recado que eu tenho para vocês, para nós, porque eu faço parte desse processo,
vamos colocar mãos à obra, vamos refletir, vamos trabalhar melhor em nós mesmos e pela coletividade. Então, neste momento de encerramento, eu agradeço a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanharam neste momento e também peço aos benfeitores espirituais que cuidam do nosso planeta, que cuidam da nossa nação, Brasil, pátria do Evangelho, e que cuidem individualmente de nós todos, para passarmos por este processo. Que assim seja.